Bem-vindos! E eu estou muito feliz em poder compartilhar com vocês esse projeto, a leitura desta obra das Nações Estelares, Famílias de Alma, que envolve a história cósmica da Via Láctea e que é a nossa história. Então vamos começar. Nações Estelares, Famílias de Alma, as crônicas da história cósmica da Via Láctea. A longa história esquecida da nossa raiz estelar. As faces do Absoluto olham de volta para você, para inflamar de mágica a memória do seu cálice de existência. E no meio das doces luzes das lanternas estelares, você deverá reconhecer o caminho que marca a sua jornada galáctica, de onde a luz te erguerá de volta para casa, através do chamado da voz celestial. Escritoras Beatriz Císio e Ânico Gresco. Tradução Georgia Cabral e Silva. Volume 1. Conteúdo: reconhecimento, introdução, como ler este livro, breve básico de astrologia. Capítulo 1. A nação estelar do unicórnio. Capítulo 2. A nação estelar dos anjos. Capítulo 3. A nação estelar do leão alado. Capítulo 4. A nação estelar dos dragões. Capítulo 5. A nação estelar dos grandes felinos. Capítulo 6. A nação estelar de Pégasus. Capítulo 7. A nação estelar das serpentes, linhagem feminina. Capítulo 8. A nação estelar das serpentes, linhagem masculina. E por último, neste livro, no volume 1, capítulo 9, a nação estelar dos ursos, também conhecida como Comunidade de Cristo. Introdução. Nós gostaríamos de continuar de onde paramos, contando sobre as poderosas visões e insights de nossas expedições cósmicas. Se seguirmos os pilares dos portais da Lua, nós saberemos que o ano de 2005 foi uma poderosa sintonização do corpo espiritual para os emissários da luz e buscadores do caminho espiritual, como parte do plano divino para a evolução coletiva do planeta Terra. O impulso celestial chegou até nós no outono de 2005, como parte do processo, e gradualmente tornou-se uma demanda para nos juntarmos a um novo caminho espiritual, que abrange grandes dimensões e sobre desenrolar o ensinamento da história cósmica, das nações estelares que habitam a Via Láctea e ancorar os pilares da existência galáctica. Nós sentimos um tipo de reunião e estruturação espiritual que estava começando ao nosso redor, em esferas invisíveis. Uma delegação estelar especial apareceu, representando energias completamente diferentes, e eles nos prepararam energeticamente, emocionalmente e fisicamente por meses, aumentando nossa resistência, particularmente do sistema nervoso, para que pudéssemos ser capazes de compreender, sustentar e processar essas energias de extrema alta frequência, que, em outubro de 2005, inundaram a nossa consciência, preencheram os nossos dias e falaram com nossas almas, corações e seres humanos, em tamanha profundidade, que remodelaram totalmente nossas vidas. Nós só sentimos isso depois de dizer sim para o pedido celestial. Nós subordinamos nossas vidas em completa devoção e sacrifício, disciplina extrema, trabalho árduo e implacável, para que a memória galáctica pudesse ao menos ser aberta e ancorada na Terra, na terceira dimensão. Primeiro, nós fomos designadas a uma tarefa bem interessante, que olhando para trás, de uma certa distância de alguns anos, parece ter sido dirigido por uma série de belas experiências, guiadas por um toque de perfeitas sincronicidades. Em maio de 2005, em um dos eventos, nós tivemos de guiar uma peça misteriosa do Santo Graal, que significava a cura do cálice da vida e redenção. E então sentimos o desejo de preparar certos objetos sacros para o ritual. Então, nós masterizamos a arte de fazer o vidro de Tiffany, pelo qual nós podemos
sublimar as mensagens dos códigos espirituais e experiências visuais, surgindo de dentro de nós e se materializando. Nós sentimos que dentro das coloridas folhas de vidro que refletem as pinturas, como imagens de luz, mesmo em formas mais simples, ali residem a pura e simples nobreza cintilante dos grãos de areia tirados e aquecidos do corpo da terra da Mãe Terra. Nós também sentimos que o vidro, que de algum modo místico, nascido do deserto de areia, e que os óxidos de metal formavam numerosas cores especiais, que têm alguma relação interessante com os cristais, pedras semi-preciosas e das árvores. Por isso, nós gostaríamos de combinar esses materiais com outros. Desde então, sabendo que estes grãos de areia, os cristais e as árvores são todos os guardiões de nossas memórias, de alguma forma bem especial, capazes de perceber as mensagens dos códigos estelares que estão sendo revelados no presente momento. Por outro lado, eles podem ser também instrumentos de alta sensibilidade para invocação de certos seres espirituais, anjos e mestres. Após isso, em agosto de 2005, nos foi pedido pelos membros da delegação estelar para construir um santuário, que através do domo de cristal, o portão estelar interdimensional seria aberto, e que através dele os ensinamentos relacionados às nações estelares e à história cósmica da Via Láctea pudesse ser canalizada. Tudo começou como uma grande utopia, desenhado e depois preparando as diversas partes desse santuário de cristal, passo a passo, de acordo com uma força ardente e incompreensível que era necessária para o término desse irreal e sonhador pedaço de arte. Somando o trabalho da cura individual e treinamento de grupos, nós trabalhávamos desde cedo até tarde da noite, por 4 meses sem parar, mudando de um profundo cansaço a um renascimento, de uma forma mística, dia após dia, como a fênix. Olhando para trás durante aquele período, a sacralidade dessa experiência da jornada era verdadeiramente, por si só, um maravilhoso mistério, que além do objetivo, era o verdadeiro processo de iniciação. Durante aquele mesmo tempo, nós estávamos passando por muitas experiências de dor, perdas, enganos, e nos demos conta de quanta sombra pode ser sacudida pelo processo de sintonização espiritual, e como a escuridão tenta destruir o ego espiritual por meio de falhas tentativas enganosas. E quando a perda e traição de certos discípulos e amigos engolem e desgraçam a luz de anos de amor, ainda os nossos corações são curados por este pesado trabalho físico. De fato, no silêncio interior da criatividade, toda a devastação interior se torna um tipo de criação, do qual cada momento passado parece estar morto. Um novo mundo cheio de beleza e glamour de alma nasce. O adeus e a perda ainda eram dolorosos e ainda machucam, mas no seu lugar um milagre nascia, que era um perfeito e mágico trabalho de arte, e tornou-se o fundamento do ensinamento e caminho espiritual que nunca poderia ser parte da história humana neste planeta antes, de forma tão completa como agora. O grande trabalho de arte estava completo em novembro, e nós o oferecemos ao Guia Celestial, através de um maravilhoso ritual sagrado. Através da cúpula construída de cristais e pedras semi-preciosas, um enorme portal estelar de poder incompreensível foi estabelecido, que estava conectado à existência em todas as 9 dimensões contidas na Via Láctea. Então, os átomos de cristal e grãos de areia no vidro estavam impregnados pela luz da mensagem cósmica. A realidade física do santuário estava conectada aos códigos dos registros akáshicos, mantidos na 7ª dimensão da estrela de Antares, enquanto o pilar do santuário estava recebendo proteção especial e abrigo celestial. Ao mesmo tempo, os celestiais disseram que este lugar sagrado está formado num espaço que está além dos limites das regras de polaridade da 3ª dimensão, e que ele mesmo cria um portal de pura luz,
onde as regras energéticas da Terra não se aplicam, nem mesmo as leis da quântica física. E abre a possibilidade especial da viagem interdimensional. É claro que tudo isso tornou-se realidade e ainda opera através da nossa consciência e dos nossos corações. Em seu estado natural e intacto, a aura mede 9 metros em todas as direções do espaço. Mas quando nós meditamos ou sentamos em meditação, o campo energético pode se estender ao infinito, expandindo a esfera terrena, ou através dos portais dimensionais. Durante a consagração, nós implantamos um código especial ali. Nós pedimos aos nossos 4 discípulos para serem os protetores invisíveis do santuário, ajudando e redimindo a presença da luz. Além do mais, nós pedimos para que este santuário fosse uma fonte espiritual pura para todos os emissários da luz que juntaram-se a nós, e que suas vidas pudessem se tornar mais fáceis, felizes e mais contentes pela presença do amor. Nós esperamos de todo o coração que o ensinamento que chegou através da ponte do santuário de cristal, trazendo os novos códigos estelares, traga alegria a muitas pessoas. Quando terminamos os preparativos e a consagração, estava terminada a ponte interdimensional do santuário e imediatamente entrou em operação, quase como um passe de mágica, e um sério trabalho começou, através de meditação, muitas vezes num período de 12 horas por dia, ou através do campo de energia do santuário. Este processo levou 13 meses, com determinação e fé, para poder compreender os códigos das crônicas do Akasha Galáctico, que contém a história cósmica das 13 nações estelares, e para transformar esse conhecimento em palavras e imagens compreensíveis pela terminologia humana. No começo das nossas viagens galácticas, nós recebemos a mensagem de ir ao portal de Antares, através de um novo e especial caminho estelar. Gradualmente, nós expandimos nossa consciência, ascendendo pouco a pouco, além dos limites de diferentes dimensões, até que pudéssemos dissolver, entrando no espaço de lembrança de Antares. Neste mundo de 7ª dimensão, comparado aos registros akáshicos de Alcione, onde nós podemos encontrar elevadas imagens de emoção da 5ª dimensão, através da membrana sensorial e cristal do centro do nosso chakra cardíaco. A memória galáctica de Antares está registrada por códigos de sons celestiais indescritíveis por palavras e intocadas por definições terrenas. Tudo o que já aconteceu e que acontece na galáxia é lembrado aqui por som. Assim, os delegados estelares de Antares primeiro nos ensinaram a ouvir e interpretar os sons, como as frases cósmicas do mito de criação. Nós devemos dizer que no início foi como um desafio heróico, uma grande tarefa passar pela camada densa da Terra e pelo apertado quadro do espaço-tempo desta dimensão para experimentar um imenso contraste entre nossas vidas cotidianas e o nível da consciência cósmica de existência na 7ª dimensão. Além do mais, no começo da sintonização, passávamos o dia com náusea, tontura e dores de cabeça, continuamente, por 3 ou 4 semanas, junto com a experiência de tensão interior. Naquele ponto, nós recebemos uma mensagem na qual os celestiais estavam nos pedindo para ter paciência e perseverança, pois os delegados de Antares haviam instalado um objeto de luz dentro de nós, que eles chamaram de semente estelar, que era como uma gota estelar, na forma de uma geometria sagrada, como se eles tivessem plantado uma gota de brilhante magma estelar, com um brilho especial interno, que foi ancorado à nossa glândula pineal, causando uma espécie de pressão desconfortável, uma sensação forçando a área do cerebelo do cérebro. Esta semente estelar purificou e sintonizou gradativamente o nosso sistema nervoso para receber as frequências de energias externas
e funcionou como um transformador espiritual capaz de converter as vibrações do som celestial em ondas de pensamento para que os símbolos pudessem ser compreendidos dentro de nós. Nós sentimos que essa semente estelar podia abrir-se em 3 estágios, como se passasse por uma maturação da consciência. Quando a semente abriu pela primeira vez, tinha uma luz azul prateada branca, e às vezes reluzia uma linda e brilhante cor azul, e outras vezes mudava para um brilho prateado branco. E então mudava para um alaranjado quente, como a chama interna do fogo, queimando em vermelho e depois laranja, e às vezes uma cor leve e delicada magenta, como as cores que podíamos ver nos campos da aura da estrela de Antares. E finalmente preenchia com uma luz dourada, que é desconhecida para nós na Terra, e não podemos ao menos descrever, de tão pura e nobre, como se uma verdadeira fagulha da divina fonte da criação tivesse se movido para dentro de nós, para criar nossas consciências. De acordo com os celestiais, haveria mais sementes estelares sendo plantadas em 17 de agosto de 2007, num campo maior, para os discípulos dos nossos grupos que estivessem prontos para receber, e também, similarmente, mensageiros da luz trabalhando pelo mundo. Parece estranho sentir que, quando os celestiais olham-nos de cima, eles parecem ver exatamente o quanto que a semente estelar de consciência está desperta numa pessoa, e o quanto a pessoa trilhou no caminho de recordar. Quando a transmissão das mensagens começou, os celestiais nos disseram que, paralelo um ao outro, 3 locais, canais e grupos foram escolhidos para essa tarefa, que seria a forma de criar a ponte necessária para ancorar a consciência galáctica na Terra, e depois criando o campo energético relacionado a isso. Além do nosso grupo húngaro, grupos menores foram criados na costa oeste dos Estados Unidos e na Austrália, que também foram tocados pelo chamado celestial para este trabalho coletivo, para nos preparar para o desenvolvimento espiritual e para o salto quântico que seria dado no ano de 2007, dando uma nova oportunidade de despertar para a humanidade. Isso tudo nos preencheu de um lindo sentimento, onde nós nos entregamos a essa jornada com completa sobriedade, sabendo que isso não poderia dar a nós e nem aos demais do grupo um sentimento de superioridade ou sentimento de privilégio de ser escolhidos para este trabalho. De fato, significa somente um trabalho sério, de sacrifício e grande responsabilidade, que deveria ser vivido com profunda humildade e coração puro. E este foi a forma que vivemos, cada momento desde então. Assim que começamos o trabalho diário de sintonização, uma importante questão estava ardente dentro de nós. Nós queríamos sentir claramente e entender qual era a ligação que estava entre os anos anteriores de nossas vidas e o nosso completo caminho espiritual, o serviço da ascensão do coletivo do planeta Terra e a história galáctica que estava sendo revelada para nós, e o ensinamento das nações estelares. Como descrevemos em detalhe no primeiro capítulo do nosso primeiro livro, que tem por objetivo seguir os mesmos passos do plano divino de ascensão e seus destinos, nós gostaríamos de experimentar um múltiplo e particular grande alinhamento galáctico relacionado com o final do ciclo de precessão dos equinócios, resultando na mudança dimensional no nível planetário. Ao mesmo tempo, nós sabíamos, paralelo a isso, que o ciclo de órbita de toda a Via Láctea, quando comparado ao grande Sol central, está chegando ao final. Por isso, a galáxia inteira está experimentando um realinhamento, um rearranjo, uma mudança expressiva. O ensinamento das nações estelares apoia este princípio e estabelece uma importante ponte entre os processos planetários e galácticos. Foi muito importante entender que os pensamentos seguintes, de acordo com o sistema solar e também o planeta Terra, têm funcionado como um sistema fechado, relativamente próximo, no qual principalmente as influências planetárias e solares prevaleceram, chegando dos corpos celestiais orbitando dentro do sistema solar.
Nosso Sol, como nossa estrela central, tem sustentado e direcionado, sendo o protetor e mantenedor da integridade do nosso sistema solar. Desta forma, como o Sol emana enormes feixes de luz de um ponto focal do sistema solar, ele também gera um campo de energia que possui um tipo especial de raio estelar que age como um único campo morfogênico, preservando a existência do sistema solar completo numa espécie de unidade. Além disso, poderes galácticos estelares, energias ou códigos estelares apenas poderiam atingir o centro dos planetas através das lentes ou filtros do Sol. Então, a órbita do Sistema Solar, que tem um ciclo de 25.920 anos, período da noite galáctica e períodos abençoados pela presença do cinturão de fótons, tem a rotação que já nos é conhecida, ficando mais ou menos 11.000 anos na Era do Esquecimento, enquanto apenas 2.000 anos somos capazes de despertar e relembrar. De fato, apenas com a entrada dos raios do cinturão de fótons, que periodicamente abre os portais de luz, no qual, através os feixes de luz estelar, por exemplo, os raios estelares, chegam de diferentes dimensões, podendo ser projetados e trazer os códigos galácticos e estelares. Sem isso, a supervisão da hierarquia espiritual é assegurada pelos anjos solares e pelos mestres ascensos, que residem na sagrada esfera do portal solar, e o Conselho Solar Local, que nos fornece acesso aos portais de realidades mais elevadas. Neste espaço estelar, foram tomadas as decisões em relação ao destino das vidas nos planetas do Sistema Solar. Claro que isso só foi possível em cooperação mútua com o Conselho do Grupo dos Arcanjos das Pleiades, o qual foi autorizado pelo Conselho Galáctico com orientação e suporte do Sistema Solar da Quinta Dimensão. Nos períodos da noite galáctica, entretanto, até mesmo os raios estelares das entidades das Pleiades e mesmo dos grupos espirituais de Sírius, Órion e de Andrômeda, que estão ligados diretamente com o destino da Terra, só podiam transmitir elevados raios de códigos estelares através do espaço espiritual de quarta dimensão do Sol. De acordo com a mensagem celestial, entretanto, agora tudo se transformará de forma devagar e será no ano de 2007 particularmente quando os grandes canais estelares estarão abertos e então uma quantidade enorme de poder estelar será recodificado que iniciará o realinhamento do sistema solar, mais e mais com o grande Sol central. Isso porque o ciclo de órbita da galáxia inteira precisa estar alinhada também com a órbita do sistema solar, mais precisamente. Isso consiste em ancorar a consciência estelar no nosso sistema solar, que está na terceira dimensão de existência. É importante também para nós reconhecermos que, é claro, tudo isso só pode se realizar através da consciência dos habitantes da Terra e da humanidade terrestre. Nós entendemos que isso é exatamente o que acontece quando a memória cósmica das ações estelares se desenrola. Então, a publicação desse livro, com a introdução deste ensinamento, ajuda também a encarnação terrena da consciência estelar. Isso desencadeará uma nova reunião. Os emissários da luz que possuem em seu destino original este código de serviço serão capazes de sentir este específico chamado celestial e estarão prontos para ascender suas vidas para a sétima dimensão de conhecimento. Serão participantes e criadores desse novo campo de consciência intergaláctica, cura global e processo de ajustamento. A humanidade terá uma oportunidade de final redenção do seu destino. Nós também entendemos que trazer esse conhecimento foi muito difícil e demandou um trabalho heróico, disciplinado e árduo, porque é necessário uma consciência que abrange todas as dimensões da galáxia. Nós tivemos que expandir de forma incrível a uma consciência multidimensional de ser, especialmente porque o mesmo aconteceu há muito tempo, antes da história da Terra, quando os códigos estelares foram transmitidos a este planeta. Se nós considerarmos que o ciclo orbital das estrelas de Pleiades e do Sistema Solar ao redor do centro da galáxia leva de 228 a 250 milhões de anos,
e o ciclo orbital da Via Láctea em torno do grande Sol central é muito mais longo, podemos entender a importância destes períodos, mesmo considerando o tempo galáctico. A última vez que os canais estelares estiveram conectados à Terra foi durante o período da Lemúria, por um breve espaço de tempo, durante o nascimento do continente de Atlântida. Como um feito do cinturão de fótons que ilumina nossas presentes vidas, a ativação dessa consciência está relacionada aos poderes estelares e a memória galáctica começaram em 1998, quando o Sol entrou no cinturão de fótons, e então a consciência que ele representa abriu-se à consciência estelar, para deixar entrar e ser um canal para os planetas do sistema, incluindo a Terra. O próximo passo foi a entrada dos códigos estelares em 2002, quando grupos espirituais de Pleiades, Sírios e Andrômeda abriram a memória da história kármica da Terra e do Sistema Solar. Em 2006, a preparação para o despertar da consciência galáctica começou. Nós tivemos de desbravar este novo território, sabendo que parte da humanidade, em verdade, a maioria dos mensageiros da luz, não estavam preparados ainda para receber as qualidades das frequências da sétima dimensão, e que não havia um campo de energia transformador ainda, que nos ajudou a transformar e definir os códigos estelares de forma suportável. Apesar disso, nossa força motivadora era de que, de acordo com as mensagens celestiais, os portais ancorados por nós estariam completos e preenchidos pelos poderes estelares de alta frequência em 2007. E mais, dessas experiências seriam habilitadas especialmente depois de 17 de agosto de 2007. Nós sabíamos de antemão que os canais especiais seriam abertos em 2007, como caminhos estelares abençoados, portais cósmicos e portais dimensionais, e as pessoas capazes de expandir suas consciências começariam a reconhecer suas próprias histórias cósmicas e, juntas à sua vasta existência, formariam um campo coletivo de lembrança para ajudar outros a adquirir seus poderes reais de criação, viver seus verdadeiros destinos e redimir seus passados kármicos. Nós conhecemos a regra cósmica que, quando chamamos algo pelo seu nome, nos tornamos capazes de ter controle, de aceitar, viver e compreender este algo. Então, se começássemos a aprender os poderes estelares juntos, com suas qualidades e verdadeiros significados, como poderes emanando códigos espirituais, então harmonizando e recodificando as forças enviadas pelos celestiais, senão não poderíamos reconhecê-los, e as mensagens das estrelas não poderiam ser utilizadas. Se nós humanos abrimos a memória ou a revelação em nossa consciência como um código, o poder espiritual relacionado a isso será capaz de trabalhar a partir deste momento. Além disso, o fato de que cada nível de dimensão de existência do qual um planeta está vivendo é definido como um estágio de sua consciência e pela frequência da consciência coletiva de seus habitantes. Então, quanto mais pessoas são capazes de perceber essa consciência galáctica em todas as dimensões da Via Láctea, e mais pessoas oferecem sua própria consciência como ponte para a realidade elevada, mais próximos chegamos do nível necessário de mudança dimensional durante a ascensão, quando quer que seja. Então pode ser dito que podemos ser os emissários de luz, o qual os códigos estelares podem ser transmitidos a todo o planeta. Por exemplo, o caminho estelar relacionado ao mundo de 9 dimensões pode ser ancorada. Esta é uma grande oportunidade, mas requer um sério sacrifício em prol do planeta. Agora, vamos recapitular a rota de caminho que nos leva para casa. Como descrevemos em nosso primeiro livro, quando entramos no processo de ascensão, supostamente cada um irá através de seu próprio caminho pessoal. Nós viajaremos através de 3 dias de escuridão, o qual, com um importante portal de iniciação, o nível de desafios, de acordo com o próprio labirinto pessoal, depois do qual, se for capaz de manter o conteúdo de sua existência, consciência e corpo emocional na fé da luz, e se o coração for realmente capaz de suportar o nível de consciência crística, uma ascensão se inicia. Chegará nos subplanos da 4ª dimensão, que é o plano astral.
e aumentará a consciência até o sagrado campo de energia do portal do Sol. Cumprimentando os anjos do Sol e os mestres ascensos, depois mudará para a quinta dimensão. Em um local celestial da quinta dimensão, entidades estelares irão surgir, aqueles que têm acompanhado por todo o tempo, na perspectiva da galáxia inteira. Lá terá que reconhecer as entidades espirituais que comandam todo o processo de ascensão. Mas, se não conseguir desdobrar essa visão da memória galáctica em sua consciência, então essas lindas entidades vestidas de luz, com adornos celestiais, estarão cercando você em vão, porque não pode reconhecê-los. É possível que muitas pessoas possam sentir o espaço ao redor de si vazio, com uma obscura nebulosa de um profundo silêncio cósmico sem instrução. Outros podem sentir como se estivesse no mundo mágico de entidades míticas flutuando, indo e vindo de tempo em tempo. Talvez irá considerar que estivesse sonhando, e então eles não poderiam fazer nenhuma revelação também. Apesar de poder ver certas entidades planando em seu espaço pessoal, eles não saberão como se dirigir a eles, ou saber por que razão eles chegaram ou que mensagem trouxeram. Apenas os capazes de entender e saber que são estes seres e o que eles representam poderão receber os sons e imagens cheios de mensagens da delegação galáctica, porque eles lembram e dão boas-vindas ao círculo da delegação estelar, que é formado para o seu bem, como irmãos e irmãs galácticos. Podem dizer que por direito de sua consciência espiritual, que foi elaborada em seu passado, e pela pureza de sua vida atual, sérios e humildes sacrifícios, pelas responsabilidades tomadas, os mensageiros da luz foram escolhidos e chamados pelos poderes celestiais para tornarem-se líderes, guias e assistentes de um grande número de seres humanos no planeta Terra. Para alguns, por algum motivo, ainda não abriram sua consciência para ver o que exatamente está acontecendo nesse planeta. Apesar disso, essas pessoas são verdadeiras e bem-intencionadas, que gostariam de amar e viver suas vidas, bem com honra e integridade, quem não pretende machucar ninguém, nem afirma-se às custas dos outros. E, em realidade, no nível do seu eu superior, eles escolheram o destino alternativo da ascensão. Apenas sua consciência não busca essa forma. Essas pessoas podem incluir membros de sua família, amigos e outros mais, que nos foram confiados. Entendendo tudo isso, podemos dizer que, pelo ensinamento das ações estelares, nós temos uma maior cobrança em nos tornarmos os seres humanos que entenderam o seu próprio passado estelar e história cósmica. Será capaz de reconhecer os delegados estelares e, por isso, pode conectar o planeta inteiro com pontes e poderes de luz que estão nos acendendo, o qual todo momento de mudança dimensional está ligado. Adicionando um pensamento a isso, gostaríamos de dizer que há uma chamada, a consciência planetária e a consciência estelar. Cada um possui um significado diferente. Ter uma consciência planetária é uma ótima coisa, que significa que nós começamos a entender o passado do nosso próprio planeta, a história kármica completa e seu destino, num espelho de 26 mil anos. Enquanto a consciência estelar expande nossa perspectiva ainda mais, vamos pensar na incrível liberação e cura incrível que foi encontrar os mundos estelares das Pleiades, ou entender a história estelar de Andrômeda, Sírius e Órion, que foi descrito em nosso livro anterior, assim como as qualidades espirituais dos mundos estelares mais conectados com a nossa Terra. E o que este livro pode trazer e que começará a invocar os raios estelares no nível da galáxia? Se somos capazes de reconhecer esses raios em nós, então nós vamos expandir a consciência planetária deste planeta e a consciência estelar, facilitando o planeta inteiro e seu consciente coletivo ser recodificado e mudado para a quinta dimensão. Então, o fato é, aonde um planeta está em sua evolução e qual nível de dimensão define a sua existência pela consciência do coletivo.
Em relação à ascensão, nós sempre perguntamos o que precisamos fazer aqui na Terra. Anteriormente, nós falamos muito sobre construir nosso corpo de luz crística e atingir a frequência da consciência crística, que é a chave necessária da ascensão. Nós iremos aprender que forças estarão alinhadas no portal de ascensão pela visão celestial para que se concretize. O Mestre nos disse que tudo depende da nossa consciência. Não importa que milagre eles nos enviam. Este sonho apenas pode se realizar se caso haja cálices humanos e apropriados níveis de consciência que ancoram a frequência. Então agora nós temos que expandir em direção à consciência cósmica galáctica, para compreender as forças estelares, campos de luz estelar e reconhecer as entidades mestres que nos acompanharão. O primeiro ensinamento da nossa sintonização inclui uma importante chave espiritual, que fez possível entender como os raios estelares devem ser interpretados. Gostaria de enfatizar que o conteúdo deste livro não é astrologia, mas a crônica da história da galáxia, refletida nas estrelas. Apesar de que, na nossa interpretação pessoal, nós usamos nosso horóscopo de nascimento, ao qual as estrelas fixas podem projetar-se e nos dar uma ampla visão das mensagens, dos códigos estelares de nossa alma e da nossa personalidade terrena, que deve ser revelado na presente encarnação. Isso pode ser imaginado que para cada alma, parando no portal do nascimento, um único e específico padrão estelar e planetário é aberto, que a cada momento carrega qualidades diferentes. Este caminho cósmico é uma alma complexa, é um mapa de vida. Os seus níveis mais altos são ondas de feixes de luz estelar que são projetadas num tempo e espaço particular no qual o espírito adiciona seu destino. Quando a alma descende no canal de nascimento etérico, ela percorre o caminho por um campo de energia suportado à consciência multidimensional. A Terra, formando uma precisa conjuntura com os raios planetários que estão refletidos nos níveis mais baixos desse campo, que são finos códigos etéricos transmitidos pelos planetas do Sistema Solar. Então, quando a alma entra no túnel etérico da encarnação e começa a descida através da ponte particular de luz, então entra através dos portais interdimensionais para se aproximar do nível da Terra. Essa jornada, esta ponte é um holograma multidimensional. Supomos que esta alma comece a jornada da quinta ou sexta dimensão, aonde sua existência é irradiada por um código estelar específico. Por exemplo, certas estrelas falam sobre seu passado galáctico, raízes espirituais e os códigos pelos quais a fonte vive dentro de você. Certa vez enviou a alma numa missão. Então, a alma diminui a frequência gradativamente e chega ao portal do Sol. É nessa estrela que o espírito começa a conectar-se com a personalidade que deverá usar nessa vida e adota e aceita o programa impresso em seu plano de vida, em seu corpo espiritual. Nós podemos dizer que é o modelo etérico original, também chamado de blueprint. É colocado em nós no campo sagrado do Sol, o qual começamos a nos identificar mais profundamente com o nosso destino que está a caminho. Neste ponto ainda, nós podemos sentir e estar conscientes quais raios estelares nos influenciam e somos capazes de recordar nossas raízes estelares, que mais profundamente determinam nossa inclinação espiritual e códigos de missão. Os raios estelares projetados no corpo de luz do espírito criam um complexo campo estelar ao nosso redor, que de fato serve ao propósito de que, não importa a dimensão no qual esteja vivendo, devemos estar cercados pelo campo de lembrança que nos conecta à fonte de poder espiritual que está relacionada à nossa essência galáctica, a história da existência prévia ao tempo e espaço da Terra, esteja você ciente ou não. Após isso, no portal do Sol, nós recebemos uma bênção especial, muitas vezes de um mestre ascenso, o qual o ensinamento tenderá a aparecer de tempos em tempos em sua vida futura.
ao mesmo tempo com uma experiência um pouco palpável e incrível, como um momento claro, uma visão de uma extraordinária revelação, como se nossa vida inteira fosse revelada num flash. Um campo planetário, como um mapa de vida planetário, está conectado a nós pelo espaço estelar do Sol. Este é o mapa preciso dos planetas que nos afetam profundamente no momento do nosso esperado nascimento, nosso primeiro choro e nosso primeiro suspiro de ar. Este será o reflexo que mais tarde será visto no nosso mapa natal, nosso horóscopo, de acordo com a localização dos planetas no sistema solar. Este campo planetário determina, ou melhor, reflete nossa personalidade pré-determinada, nossas inclinações, caminho de vida, karma, conexões, nossas emoções, nossas atitudes mentais e espirituais. Descreve o tipo de vida que planejamos para nós mesmos para o presente, em decorrência de nossos karmas gerados pelas nossas experiências terrenas, com a intenção de gerar um mais alto nível de possibilidades de aprendizado e evolução a nós mesmos e aos ligados a nós. Após isso, o processo de descida e um tipo de afunilamento contínuo e de acordo com um acordo coletivo, do qual qualquer isenção se tornou possível apenas recentemente e apenas com uma permissão especial. Todos os espíritos que chegam aqui devem entrar através do plano astral, através da névoa do esquecimento. Um estranho vórtex num espiral tremendamente poderoso que suga quase todas as memórias do espírito e estreita a consciência a uma velocidade incompreensível. Então, revisando essa jornada de encarnação mais uma vez, pode ser visto que, em primeiro lugar, as almas entram em uma rede estelar que mostra quais os poderes estelares da Via Láctea afetam o seu ser, sua personificação e quais são suas raízes estelares. Então, adentra através do portal do Sol, aonde recebe os códigos de seu plano de vida. É revelado ao espírito quais as influências planetárias determinarão sua personalidade, destino e o caminho de vida escolhido. Então, deixando esse espaço estelar, a alma precisa entrar através da densa e negra névoa do esquecimento. Os celestiais nos informaram que, infelizmente, esta confusão astral de esquecimento sempre nos desconecta dos raios estelares antes do nascimento. Então, na maioria de nossas encarnações, desde a Lemúria, não poderíamos estar cientes dos raios estelares porque não poderíamos interpretá-los, processá-los ou compreender seus significados. Isso pode ser comparado aos nossos telescópios, que não conseguem encontrar planetas como Urano e Plutão, Netuno, quando procurados no sistema solar, até quando a humanidade estivesse pronta para receber suas qualidades transcendentes. O mesmo caso aqui. Agora nós podemos lembrar porque o nosso ser universal, o nosso anjo espiritual, a nossa existência multidimensional entende e sabe os códigos estelares. Nós temos que completar um processo de lembranças de nossas vidas para a ascensão, porque estamos num período de 11 mil anos de esquecimento, e foi há 26 mil anos a última vez que a humanidade entendia os códigos estelares. A maioria da humanidade tem vivido no esquecimento por 26 mil anos, desconectado dos raios e do mapa da vida, que descreve o nosso ser maior, nosso ser multidimensional. Em geral, nós tivemos que viver este período sem a consciência estelar, e agora é tempo de recobrarmos essa inestimável maravilha e tesouro do grande Espírito. É claro que houveram momentos abençoados e alguns portais foram abertos quando a entidade estelar das Pleiades, ou Sírios, chegou à Terra e pôde manter sua consciência estelar, sendo capaz de ensinar a humanidade a relembrar. Estes são os xamãs, clarividentes, profetas e avatares, que nasceram do seu próprio ser e consciência e foram capazes de formar uma ponte sobre este abismo de esquecimento. Eles ensinaram à humanidade a arte de orientar-se entre os milhões de pontos brilhantes do céu. Mostraram a forma multidimensional das constelações e sugeriram a interpretação de certas estrelas também. Houve também seres estelares de Sírios e Arcturus, que trouxeram desenvolvimento tecnológico à Terra.
para que planetas e estrelas pudessem ser visíveis aos olhos humanos. Assim, os nomes e interpretações das estrelas e constelações nasceram, astrologia grega e árabe, como um espelho celestial com histórias mitológicas. Apesar de tudo, devemos dizer que até agora o consciente coletivo da humanidade existiu numa frequência baixa comparada à consciência galáctica. Por isso, as antigas e modernas definições das estrelas, pois os físicos e astrônomos apenas podiam ver de um aspecto restrito, de acordo com o ensinamento disponível agora e a interpretação das estrelas fixas. Este é um novo e revolucionário tipo de ensinamento. Portanto, o básico do conhecimento astrológico é necessário para entender as nações estelares. Gostaríamos de acrescentar que, quando começar a entender os significados das estrelas em seu mapa, isso desencadeia o despertar de sua memória galáctica, de dentro para fora. De acordo com a interpretação de seu mapa natal, que é como uma mandala tridimensional, a projeção multidimensional holográfica de um plano de vida. Dentro deles estão os raios planetários visíveis e fora os raios estelares, recebidos por serem interpretados. Os códigos espirituais das 13 nações estelares estão escondidos entre eles, refletindo as qualidades de uma realidade espiritual elevada. Estes códigos carregam a história galáctica e cósmica da alma e representam a qualidade espiritual do seu eu superior, do seu ser essencial. Resumindo, primeiro a alma recebe um banho de luzes estelares para que possa existir. A consciência penetra com os códigos estelares iniciais, que carregam a realidade multidimensional, e então desce até o campo do sistema solar, aonde recebe as projeções dos planetas, que carregam a personalidade com as suas forças que irão se expressar da melhor forma para que a alma siga seu plano de vida e destino escolhido. Pela graça celestial, talvez agora nós podemos chegar ao ponto que passamos as camadas de nossa personalidade terrena e solar e, através dessa expansão, podemos entender os aspectos mais elevados do nosso ser e nossa existência. Podemos começar a usar nossos códigos estelares. Isso nos libera incrivelmente e abre a possibilidade de descobrir uma existência de vida muito mais vasta. Colocando de forma simples, de uma perspectiva geocêntrica ao olhar para o céu, com os nossos olhos internos e observar que os raios planetários afetam nossas vidas e além, podemos sentir os raios estelares projetados em nossa consciência e nossa vida terrena, que as mãos celestiais invisíveis nos entrelaçam, ligações que nos ajudam a lembrar quem fomos e o que vamos nos tornar. Como descrevemos anteriormente, o reconhecimento desse caminho estelar a cada pessoa, o campo estelar pode ser muito importante para o caminho da ascensão do coletivo da humanidade. Cada um possui seu código estelar. Assim, os emissários da luz, que estão ansiosos para preparar-se para a ascensão, podem entender que as forças estelares e os grupos de mestres estarão esperando do outro lado do véu para elevá-los pelas mensagens de linguagem espiritual que são entendidas por eles. Estaremos segurando as mãos uns dos outros e estaremos nutrindo de uma vitalidade, conectando nossos corações. Ainda haverá a memória de um campo de uma constelação especial, conectando cada um de nós, que pode nos abrir e elevar ao nosso ser real. Eu sou o que eu sou, consciência. As almas estarão nas jornadas juntas e poderão iluminar-se a si mesmas. E isso não é meramente um conto místico, mas o real caminho de vida de uma história épica, da qual todos nós somos participantes. Para o bem da completude, gostaríamos de compartilhar alguns fatos sobre a Via Láctea. A matéria mais visível do universo está agrupada em enormes agrupamentos de estrelas, gás e poeira estelar chamadas galáxias. Nossa estrela mais próxima é o Sol, uma estrela insignificante numa galáxia que pelo menos tem mais de 100 milhões de estrelas. Apesar de ser difícil dizer de onde nós estamos, a Via Láctea imagina-se ter uma forma espiral como uma barra de estrelas e gás através do centro.
A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro e está localizada em 2/3 do caminho da borda até o centro, em um braço espiral. Todas as estrelas que vemos no céu são parte da galáxia. As que parecem mais próximas no céu formam as constelações. Uma vez que a galáxia é achatada em forma, as estrelas mais distantes estão na nebulosa conhecida como Via Láctea. O universo possui incontáveis galáxias, e algumas delas podem ser vistas da Terra. As galáxias estão divididas em espirais e barras espirais, elípticas e regulares. As maiores galáxias são elípticas, com mais de 10 vezes a massa da nossa galáxia. Algumas gigantes elípticas formam-se de junção de galáxias menores. Galáxias normalmente ocorrem em grupos conhecidos como clusters. Nossa galáxia é a segunda maior de uma família menor de 40 galáxias chamadas de grupo local, com 3 milhões de anos-luz de comprimento. O membro maior do grupo é a galáxia de Andrômeda, uma galáxia espiral que fica a 2 milhões de anos-luz de distância da Terra. A nossa galáxia é uma espiral de 4 braços. No centro há uma densidade extrema, um centro brilhante. Nos braços estão os grupos de estrelas mais jovens. Olhando de lado, os espirais parecem ser discos espirais, rodeados por uma auréola, um escudo esférico, contendo as estrelas mais antigas da galáxia. O Sol está próximo ao disco da galáxia, a 28 mil anos-luz do seu centro. A velocidade de órbita do Sol ao redor da galáxia é de 250 km por segundo. E então leva de 200 a 225 milhões de anos para completar uma órbita. O Sol, juntamente com o sistema solar inteiro, vai em direção à estrela Mu, na constelação de Hércules. Ao mesmo tempo, como um contraste, gostaríamos de lembrar alguns importantes pensamentos escritos na introdução do livro anterior, que é a nossa resposta à possível dúvida que possa surgir em relação a este material. Como um pequeno suplemento, nós gostaríamos de explicar em alguns pensamentos como o contraste da análise do universo pode ser dissolvido entre o científico, astrônomo e analítico e um completo entendimento da galáxia através da sensibilidade do modo psíquico no qual o universo é habitado por uma incrível variedade de vida e formas de vida. A astrologia originalmente era uma ligação entre as esferas invisível e visível, personalizada e interpretada de forma sutil por uma radiação real, ondas de energia vindas dos planetas e estrelas fixas, e criando um novo conceito de tempo, com o qual tempo não é apenas mensurável quanticamente, mas tem um especial, único e irrepetível qualidade, também como se qualquer momento no tempo tivesse um portal de vida criado, por efeitos simultâneos de radiações de certos planetas e estrelas, que até certo ponto terminam a vida que é criada e o processo que se inicia em um momento específico. Até certo ponto, até a astrologia torna-se apertada, e o conselheiro, interpretando signos e conjunções, pode ser sábio e aberto, mas não injetar falsos determinismos nos questionadores. O verdadeiro médium e viajante interdimensional ascende em sua alma, sempre expandindo esferas de consciência, e a sua percepção interna pode ver alguns mundos que suprem a esfera de existência com uma grande diversidade. O mais importante é sentir e se dar conta que nessas jornadas estelares poderiam ser que instrumentos de astronomia científicos, até mesmo os mais modernos telescópios instalados, podem apenas observar e perceber o universo de acordo com o conceito e noção da terceira dimensão. As estrelas parecem quentes e brilhantes corpos celestiais, ou brilhantes agregações de gás, que não poderiam sustentar nenhuma vida similar à nossa. E então todo o universo parece um rígido, cruel e escuro lar, onde há tempestade de fogo quente varrendo e queimando mundos,
meteoros colidindo com planetas e estrelas, aonde quase todo dia um corpo celestial é destruído e outro nasce, expandindo e estreitando o incompreensível termo bilhões de anos, seguindo um invisível ritmo cósmico. Mas aquilo que nós estamos falando, que só pode ser atingido pelo eu superior, abrindo suas asas e voando através dos portais dimensionais, é um mundo completamente diferente, que mal pode ser comparado do ponto de vista da terceira dimensão galáctica. Isso pode ser tudo interpretado simbolicamente e arquetipicamente, mas pode apenas ser percebido com a verdadeira história cósmica refletida dentro de nós, como a expansão da nossa vida e existência. O movimento de 9 estrelas e centenas de estrelas menores das Pleiades, o grupo que elas aparentemente formam, se vistas da Terra, não podem fornecer um lar para os humanos e outra forma de vida. Mas, se por graça celestial, viajando através de um canal psíquico, fôssemos capazes de experimentar uma expansão de consciência que nos fizesse ascender nossa existência e consciência através dos portais dimensionais e pudéssemos atingir um mundo de quinta dimensão, então um belo e elevado centro de avanço espiritual poderia ser revelado aos seus olhos internos. A realidade das cidades de luz residindo nessas estrelas, os habitantes que são mestres, que são nossos professores e curadores. E mais, o portal da sexta dimensão, para ver a real existência da estrela Sirius, ou até o mundo de sétima dimensão para entender e descobrir o belo mundo estelar Antares, um dos pilares da Via Láctea. E se nós ascendêssemos ainda mais à oitava dimensão, então a estrela de Capela também fosse revelada. Essas esferas não podem ser vistas pelos nossos telescópios e instrumentos de pesquisas, pois não estão manifestados nessas dimensões. Então, a primeira ferramenta física de viagem interdimensional deve ser descoberta. Por outro lado, há uma importante lei cósmica, parada no caminho da ciência. A chave, a pré-condição e o segredo da viagem através dos portais de dimensão reside na intenção e no coração. Da terceira dimensão não é permitida ferramentas ou projeções da mente, a quinta dimensão de realidade, que não sejam governadas só por intenção de luz e poder de amor puro. Então, o único instrumento que tem acesso às elevadas esferas é aquele que de alma pura e de poder de coração, a luz do amor que é, e o instrumento é o ser humano. O médium cujo coração há a pura intenção e habilidade de viver o amor. É claro que fadas, sereias, baleias, golfinhos, anjos e os mestres são espíritos assim. Talvez isso torne mais fácil entender que dessa forma, através de canais, de contos históricos, os sistemas estelares nasceram. Assim é como nós começamos a passar o maravilhoso e poderoso ensinamento das nações estelares, após compartilhar esses pensamentos preparatórios em nossos cursos em 2006 e processá-los mês após mês, ascendendo a elevados níveis no milagroso caminho de nos tornar mais conscientes e relembrar. Apenas um sentimento de tudo penetrado tem feito nosso coração bater desde então. Um profundo, indescritível e gratificante sentimento pela delegação das nações estelares por nos pedir para completar este sagrado e valoroso trabalho, para nos encontrar merecedores disso e nos liderar por todo o caminho. Este livro nasceu como agradecimento também, e nós oferecemos a ajudar a humanidade com a mesma espiritualidade, amor e humildade, sabendo exatamente o que ele pode oferecer àqueles que realmente procuram, e que perspectivas ilimitadas estão escondidas além das lendas místicas da história estelar, se revelando após tantos milhares de anos.